É, Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas eu vim aqui para demonstrar um vídeo que fala sobre proteínas. Eu vou começar com o significado. Proteínas. Proteínas é uma macromolécula formada por pequenas moléculas que são a menor parte divisível de uma substância. As funções da proteína, elas desempenham de um papel muito importante em o nosso organismo, pois fornecem material tanto para a construção como para a manutenção de todos os órgãos e tecidos. As proteínas podem ser origem vegetal ou animal. No caso das primeiras, elas são consideradas incompletas por serem pobres em variedades de aminoácidos. A importância. Como já foi citado anteriormente, as proteínas são extremamente importantes para o nosso organismo, para sua função de construção e reparadora. Elas também participam de formação de hormônios, enzimas e anticorpos. Como estes poucos exemplos, já se podem ter uma ideia de de quanto elas são indispensáveis ao nosso organismo. E aí pessoal, como vai vocês? Bom, sobre ainda o assunto das proteínas, eu vou falar um pouquinho para vocês os benefícios da proteína para quem pratica exercícios. Se o seu organismo não encontrar proteína em quantidades corretas, vão acabar utilizando os tecidos musculares como fonte de absorção dos aminoácidos. Na prática, isso vai significar uma redução de massa muscular, que é o pior pesadelo para quem treina, né? Por esse motivo, é tão importante uma dieta rica em alimentos proteicos e o uso dos alimentos. O ganho muscular é o principal benefício da ingestão das proteínas. Elas ajudam na formação da massa muscular, o que gera mais força e definição do corpo. Aliada a treinos adequados e uma dieta balanceada, a proteína ainda pode ajudar na redução de gordura. Porém, não é apenas isso. Ela possui uma série de vantagens que vão além dos benefícios à aparência física. A proteína ajuda na recuperação da musculatura após os treinos, contribuindo para uma regeneração das fibras que eventualmente tenham sido lesionadas e para a redução das dores. Além disso, ainda é responsável pela regulação de alguns hormônios, produção de anticorpos e manutenção de bom funcionamento do sistema imunológico. Graças à tecnologia, os suplementos trouxeram outras vantagens importantes na absorção das proteínas. Eles possibilitaram que esportistas e fisiculturistas mantenham bons funcionamentos e bons níveis de aminoácidos no organismo, inclusive a duração do sono. Com a suplementação também é possível preparar o corpo para os exercícios ou turbinar os efeitos do treino após a conclusão. Funções da proteína nas células. É inegável que as proteínas têm um papel fundamental no funcionamento do nosso organismo. Mas por que será que elas são tão importantes? A seguir, você pode conferir 6 motivos pelos quais as proteínas representam um grande reforço na nossa alimentação. Função de defesa. Os anticorpos são proteínas que atuam na defesa do organismo contra os organismos invasores, como bactérias, vírus e outras substâncias nocivas e estranhas. E as responsáveis pela coagulação do sangue e prevenção de perda sanguínea, em caso de cortes e ferimentos, estão outras proteínas de defesa, como a trombina e a fibrinogênio. Função reguladora. Como proteínas reguladoras de atividades metabólicas, temos os hormônios. A insulina é um exemplo, pois é a responsável por produzir a glicemia, reduzir a glicemia, ou seja, regular a taxa de glicose no sangue. Função nutriente. Muitas proteínas têm função nutriente,
como a albumina do ovo. Função estrutural. A proteína ajuda ainda a dar maior consistência à elasticidade aos tecidos. Função transportadora. Proteínas encontradas nas membranas plasmáticas e intracelulares transportam substâncias como aminoácidos e glicose através das membranas celulares. Função enzimática. Grupo mais variado de proteínas. As enzimas são capazes de catalisar reações químicas e a sua função depende de sua estrutura. Acreditava-se que cada enzima, mais de 200 mil são conhecidas, era capaz de catalisar apenas um tipo de reação química. No entanto, segundo pesquisas recentes, algumas enzimas podem catalisar diferentes reações químicas. Alimentos ricos em proteínas. Proteínas podem ser adquiridas tanto no consumo de alimentos de origem animal como vegetal. Entretanto, as proteínas vegetais são consideradas incompletas, pois apresentam pouca variedade dos chamados aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo não é capaz de produzir. As proteínas animais, ao contrário das vegetais, contêm todos os aminoácidos que nós necessitamos e por isso são consideradas completas. O nosso organismo necessita de proteínas tanto para a função de construção como de reparação. As proteínas também ajudam na formação de enzimas, hormônios e anticorpos. Os alimentos ricos em proteínas de origem animal são principalmente carnes, peixes, ovos, leite e derivados, como carne de frango, carne de vaca, queijo, salmão grelhado, pescada, ovos, iogurte e leite. Já os alimentos ricos em proteína vegetal são importantes principalmente em dietas vegetarianas, fornecendo quantidades adequadas de aminoácidos para manter a formação de músculos, células e hormônios no corpo. Alguns alimentos de proteína vegetal são soja, quinoa, trigo sarraceno, milhete, lentilhas, tofu, feijão, ervilhas, arroz cozido. Essas proteínas são quebradas durante o nosso processo de digestão e absorvidas pelas células, sendo novamente quebrada por elas, e transformam-se em aminoácidos que serão utilizados pelo nosso organismo onde houver mais necessidade. A ingestão de alimentos ricos em proteínas e o consumo de água são nossa forma de equilibrar o funcionalismo do nosso corpo, e a falta de proteínas nos causa um grande desequilíbrio. Todos os nossos órgãos e tecidos necessitam de reparação constante. E essa reparação é adquirida com o consumo de proteínas. Quais os tipos de proteínas disponíveis e para quais ocasiões são indicadas? Existe uma gama enorme de proteínas que podem ser utilizadas para ajudar o organismo a aproveitar melhor os treinos. O ideal é combinar algumas delas para conseguir resultados mais satisfatórios. As proteínas são macromoléculas constituídas por pequenas moléculas de aminoácidos. Elas nos fornecem material para a construção e manutenção de órgãos e tecidos, como os músculos. O crescimento dos nossos cabelos e unhas só é possível graças às proteínas. But being left is harder, yes it's true.